que ainda está muito dentro do campo laboratorial, do campo da pesquisa, ainda não é uma coisa acessível, lógico. Não é hoje que a gente vai ter esse debate tão aflorado assim, apesar que ele já começou, né? Ele já existe. Então vamos lá. Tem mais alguns artigos aí, ó. Veja, um estudo aí que tenta identificar genes candidatos, né? É um estudo que já tem aí mais de 10 anos de publicação, mas só para vocês terem a noção do quanto isso já vem sendo trabalhado, já vem sendo estudado, certo? Pelo menos aí, ó, esse artigo aí já tem, né, mais de 10 anos e demonstra aí, ó, genes que podem levar certos indivíduos a sobressair-se em modalidades esportivas específicas. Ou seja, é uma identificação realmente de detecção de talento, né? Precocemente. Aí eu volto a repetir. A gente pode entrar num debate para poder, né, tentar aprofundar, entender um pouco melhor os aspectos éticos, os aspectos morais, inclusive, dessa situação, tá? Outro artigo, né? Esses artigos estão disponíveis, né, na internet, você consegue ter acesso a eles, você pode fazer as suas pesquisas também no campo da literatura que está disponível aí na internet, certo, gente? Mas agora, eu queria apresentar, assim, seguindo um pouco nesse debate, queria apresentar para vocês um outro estudo. Claro que são inúmeros estudos, eu peguei esse porque ele é um estudo muito interessante, é um artigo muito interessante e ele ajuda a gente a exemplificar isso muito bem. Que aqui ele está falando de esporte coletivo, no caso o futsal. Vamos dar uma olhada aí, ó. Estratégia e tática no futsal, certo? Então ele coloca nesse artigo, que é um artigo do Silva, Ré, Matias e Greco, certo? Os autores colocam aí algumas situações que, obviamente, a gente sabe que para você jogar futsal, você precisa ter capacidades desenvolvidas e também habilidades desenvolvidas, os fundamentos do jogo minimamente desenvolvidos para você poder participar, né, de um jogo, mesmo que seja em nível amador ou apenas um jogo recreativo, digamos assim. Mas é necessário ter um mínimo de condição física, capacidades físicas e um mínimo de condição de habilidades motoras. Mas eles colocam, veja, que a estratégia tática, ela não depende apenas da habilidade e não depende apenas das capacidades. Elas também dependem, essas estratégias táticas, dependem de aspectos perceptivos, cognitivos, que não necessariamente um teste genético vai conseguir te entregar essa informação, né? Então vamos seguir aí, ó. Olha quanta coisa dentro de um jogo de futsal que os autores colocam que às vezes não basta você saber executar o fundamento, não basta você ter a condição técnica, não basta você ter a habilidade desenvolvida. Você precisa também desenvolver aspectos perceptivos e cognitivos, né? Então, é aquela história, mais uma vez exemplificando, sabe quando a gente fala, puxa, olha que jogador, ele é muito bom, mas parece que não pensa, né? Ou demora para pensar, pois toma as decisões de forma equivocada, até tem habilidade, mas toma as decisões erradas. Isso, gente, também influencia. Aqui, lógico, eu estou pegando um exemplo de um jogo coletivo, né? Em esportes individuais, dependendo do esporte, dependendo da modalidade, talvez esse elemento cognitivo ele tenha um pouco menos de interferência no resultado final. Mas não significa que a gente não deva desenvolvê-los, tá? Então, olha lá, mais algumas interessantes colocações aí desses autores, né? O jogador, né, ele precisa entender a jogar, como que ele vai jogar com a bola, como que ele vai jogar sem a bola quando a equipe dele está com a bola,
né? E como que ele vai jogar sem a bola quando o outro time está com a bola? Então, quantas situações, né? E ele também precisa entender como que ele vai relacionar as suas ações individuais com as ações coletivas. Porque a ação coletiva é a somatória de todas as ações individuais. Se alguém ali tomar uma ação diferente do planejamento ou diferente da lógica, né, daquele jogo, ele pode desestruturar, né, as ações coletivas. Por exemplo, então, essas habilidades, né, elas são... É lógico, a gente sempre vai desenvolver, sempre vai procurar desenvolver as capacidades e as habilidades. No entanto, você também precisa, gente, um termo aqui que eu sempre vou utilizar, quer dizer, não sou eu que sempre vou utilizar, né? Os professores de educação física, os treinadores, né, principalmente aqueles que trabalham com iniciação, com crianças, adolescentes, a gente sempre vai procurar o quê? Montar situações de aprendizagem. É criar situações onde o seu aluno ou o seu grupo de alunos, eles consigam desenvolver as capacidades físicas, as habilidades motoras, que são muito importantes, mas também desenvolver esses aspectos de tomadas de decisão, os aspectos cognitivos. Então, se você faz uma atividade apenas de repetir um gesto técnico, você está trabalhando um movimento isolado, você não está colocando ele dentro de um contexto. Ele pode saber executar perfeitamente aquele gesto técnico, e quando entra dentro de um contexto de jogo, ele não sabe o que faz com aquele gesto. Saúde, gente! Mais um. Molha a sua garganta aí, para poder dar sequência aqui na nossa atividade. Então, não adianta nada você desenvolver apenas as habilidades motoras se você não consegue desenvolver as questões cognitivas, perceptivas, né, as tomadas de decisão. Isso é algo muito importante, a gente precisa ter isso com muita clareza. Então, a ideia é você ensinar, desenvolver as habilidades e as capacidades dentro de um contexto. Em vez de ficar fazendo repetições de determinados gestos motores, você vai fazer com que o seu aluno desenvolva aquelas habilidades motoras dentro de uma situação mais integrada, mais contextualizada. E aí, o que eles colocam aí, ó, nesse artigo? Isoladamente, os diferentes fundamentos não são capazes de predizer a capacidade de desempenho de um jogador ou da equipe. Jogar bem não é somente efetuar com eficiência um conjunto de técnicas. Cada atleta precisa atuar de forma cooperativa e inteligente para o sucesso do empreendimento coletivo. Vocês notaram como não basta saber fazer um gesto técnico? Você tem que também estar integrado com os aspectos cognitivos, perceptivos, que não necessariamente vão estar claros, né, assim, à primeira vista, mas você tem total certeza de que aquilo ali é muito importante também para o desenvolvimento do desempenho. Então, atenção, antecipação, percepção, pensamento, inteligência, são todos aspectos que estão envolvidos aí nessa discussão, né, nesse debate. Ó, para a efetuação de ações inteligentes e criativas, o jogador precisa apresentar uma alta capacidade de compreensão. Opa, então, quando a gente fala de capacidade de compreensão, a gente está falando de aspectos cognitivos. Saber relacionar as informações que você recebe. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa proposta de hoje. É claro que a gente pode debater isso muito mais, o assunto ele pode ser levado com muito mais profundidade, mas eu tentei dar aqui uma perspectiva de diferenças individuais. Vamos fazer uma recapitulação aqui. O que são diferenças individuais? São as diferentes características
das pessoas. Então uma pessoa pode ser muito boa numa determinada modalidade ou num determinado conjunto de habilidades, de capacidades, mas não necessariamente ele vai ser bom em tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não basta desenvolver apenas o gesto técnico, não basta desenvolver apenas a execução motora. Você também tem que integrar outras situações, outros elementos, né, da relação do ser humano ali dentro daquele contexto. E um terceiro ponto é saber que para poder desenvolver todas essas situações, você precisa criar situações adequadas para a aprendizagem. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço a todos e bons estudos, meus amigos. Até a próxima!